Glória a Deus. Boa noite, igreja, boa noite, irmãos, boa noite, povo de Deus. Que a graça, a paz e a misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Nos voltamos ao Senhor mais uma vez para entendermos a palavra de Deus, para entendermos a Bíblia Sagrada, para continuarmos a praticar a palavra de Deus, porque só de ouvinte, né, tá cheio por aí. Nós queremos não só ouvintes, ser ouvintes da palavra, mas queremos ser praticantes da palavra de Deus. E com alegria que a gente vem, né, comentar novamente com a igreja sobre o segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 até o 22, dá para ler para ter uma vitória mais certa, aí o versículo 22, onde fala da vitória que o povo teve. Mas o que nós queremos nos deter, irmãos, é na palavra de Deus, onde conta a história de um rei chamado Josafá, que estava sendo ameaçado. Eu quero até, vamos colocar aqui que se fosse o Brasil hoje, sendo ameaçado pelos 3 países vizinhos aqui, que temos aqui o Uruguai, a Argentina, o Paraguai. Vamos dar um exemplo, né, irmãos? Que eles vêm com tanta fúria, com tanta gente, com tanto povo, que o próprio rei daqui, o presidente, o nosso presidente hoje seria o Bolsonaro, seria o nosso presidente, é o nosso presidente hoje, e ele ficou tão atormentado com essa notícia que estava vindo tanta gente para tomar o Brasil, e naquele momento ele ficou atormentado de espírito. E quando ele fica atormentado de espírito, nós aqui, o Brasil, vamos dar assim um exemplo, começa a orar. O presidente, ele começa a dizer: olha, tá vindo muita gente contra nós aí, então nós precisamos de gente para orar. Primeira coisa que ele fez foi orar. Segunda coisa que ele fez foi dizer: vamos chamar o povo, vamos chamar a gente, vamos chamar o povo para orar, vamos chamar o povo para jejuar, porque tá vindo aí uma grande guerra, tá vindo aí algo muito grande para o nosso país. E aí nós trazendo para nossa vida hoje, dando exemplo de hoje na nossa vida, imaginando, né, assim pode-se dizer, de um presidente ou um rei que se coloca em oração para vencer uma guerra, para vencer uma peleja, para lutar contra os seus inimigos. Mas ele, a primeira coisa que a gente se destaca aqui, dá para entender que ele era um rei que não era orgulhoso. Ele era um líder, um presidente, um rei da época. Ele não era orgulhoso, porque a primeira coisa que ele fez: eu conheço um Deus, eu sei quem é Deus. E a primeira coisa que ele fez foi orar. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor, e anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Então a primeira coisa, vamos trazer para a nossa vida agora, vamos trazer para nós. Primeira coisa, quando nós temos guerras para enfrentar, lutas para enfrentar, crises para enfrentar, porque a Bíblia diz que nós vamos ter, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Agora, Josafá coloca-se em oração, se dobra diante de Deus. Aqui nós já detectamos que não tem orgulho nesse rei. Por isso que Deus vai dar vitória para ele. Por isso que Deus deu uma palavra para ele. Por isso que Deus desceu no meio da congregação e falou com o povo. Então, ele orou e ele fez uma oração, irmãos, e dizendo para Deus que ele é o único Deus. Ele reconheceu. Então, quando nós vamos orar, quando nós temos com dificuldade, nós às vezes chegamos muito arrogantes diante de Deus. Senhor, olha minha causa, o Senhor tem que resolver. Ele disse: não. Primeira coisa que ele fez: Senhor, o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem todo o domínio, o Senhor é um rei. Ele reconheceu quem era Deus. Se dobrou, orou, buscou, reconheceu quem era Deus. Aí numa determinada oração, lá no versículo 12, quando ele está orando, ele diz: o nosso Deus, o Senhor não vai entrar em julgamento, porque esse povo que está vindo aí é um povo que quando o Senhor tirou nós do Egito, o Senhor não permitiu de nós passar por lá, para não destruir eles. E agora, olha a ingratidão deles, eles estão vindo contra nós. O Senhor não vai julgá-los. Mas mesmo assim o rei disse assim: indiferente que o Senhor faça ou não faça, os nossos olhos estão postos no Senhor. Indiferente do que o Senhor, a decisão que o Senhor tomar, em nós não há força, em nós não há poder para destruir tudo isso. Mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Nós confiamos no nosso Deus. Ele é poderoso, nós confiamos nele. E quando ele diz na palavra, ele pediu que todos aqueles que estavam ali, que entendessem a oração que ele estava fazendo, quando ele diz que os nossos olhos estão em Deus. Irmãos, olha que interessante.
Quando eles estavam nessa congregação, quando eles estavam juntos, orando, jejuando, sabe quando você se reúne com a tua família dentro da tua casa? Que Deus permitiu de você ficar aí para reunir a igreja, reunir a família, para endireitar a igreja aí dentro? Sabe quando você tá, quando não tem orgulho? Sabe quando tem aquela ajuda, aquela comunhão, aquela harmonia? Sabe quando tem aquela obediência? Todo mundo junto? Deus desce para falar. Foi isso que aconteceu aqui. Um rei se dobrou, reconheceu quem era Deus, pediu ajuda e aí o que acontece? Deus entra na causa. E lá no versículo 15, Deus diz assim: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Vamos dizer assim, escute, Brasil. Escute vocês que estão buscando, escute minha igreja que está buscando, escute a igreja que está clamando aí dentro da sua casa. Não tenham medo, assim diz o Senhor. Não fiquem desanimados por causa desse exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Irmãos, você tem feito alguma coisa para Deus entrar dentro da tua igreja e falar isso para ti? O que você tem feito, o que eu e você temos feito como igreja para nós receber Deus dentro da nossa casa e Ele falar isso conosco? O que você tem feito? A minha pergunta para você é essa: o que você tem feito? E como nós estamos nos comportando? Nós estamos entendendo quem somos e quem é Deus e o que nós temos que fazer? Nós temos que nos dobrar, orar, clamar, jejuar, reconhecer quem é Deus, ser humilde. E quando nós estiver nesse nível, o Espírito Santo de Deus vai descer e vai falar conosco. Então, a palavra de Deus diz que Deus falou para eles: não se preocupe, essa guerra não é de vocês, é minha. Eu vou estar pelejando em vosso favor. Quando Deus vem e fala, que paz que traz para o nosso coração, que alegria que traz na nossa vida. Aí houve o quê? Adoração. Aí houve louvor, aí houve alegria, um louvor, todo mundo adorando, todo mundo cantando. Nesse sentido, irmãos, eles ganharam a guerra. Quando eles ouviram isso, quando eles começaram a adorar, quando eles começaram a louvar, os anjos começaram a pelejar em favor da vida deles. E de manhã cedo, quando eles saíram para a guerra, Josafá se levanta e diz: ei, gente, creiam no Senhor e vocês vão estar seguros. Nós cremos em Deus e estamos seguros. Nada vai atingir nossa vida. Nenhuma pandemia vai nos atingir. Porque nós cremos em quem? No Senhor. Mas a palavra de Deus também diz assim, ó: creiam, acreditem, confiem, acreditem nos profetas e prosperarão. Irmãos, crer em Deus é fácil, sabia? Todo mundo crê em Deus. Mas eu quero ver você crer quando um profeta fala para você. Quantas vezes tivemos profeta falando? Profeta da palavra, profeta do discernimento, profeta que vem direto de Deus para a nossa vida, comunidade eu estou falando. Quando que nós mudamos? Não prosperamos, sabe por quê? Porque não cremos em profeta. Pastor dá uma palavra, eu estou nem aí com a palavra do pastor. Profeta, quantas vezes usado no meio da comunidade, eu estou nem aí. Não reagimos, irmãos, não reagimos, por isso não prosperamos. Minha palavra para a tua vida hoje é essa. Se você reagir, para Deus é fácil você dizer que crê, eu também creio. Mas eu quero ver você acreditar quando um profeta de palavra vem pro teu lado. Diante de tudo isso, no final, irmãos, coisa linda no versículo 22, quando eles começaram a cantar tão alto, tão alto, tão alto, que o inimigo que estava vindo contra eles, começaram a guerrear entre si. E sabe o que é o mais lindo? Eles se mataram todos eles. E sabe quem saiu sobrecarregado de bênçãos? O povo que orou, que jejuou, que Deus falou, que confiou em Deus e acreditou em profeta. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Amém.